Bom dia, pessoal. Emerson de Castro Júnior, estudante do Instituto de Matemática e Estatística da USP, e vim trazer um assunto mais para ser um bate-papo hoje. Que já fiz um vídeo antes falando sobre o que é um número, o que não é um número, e já vimos que não tem muito bem um consenso. Mas assim, vamos supor que algumas coisas nós já temos que são números. Por exemplo, os números reais, os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números racionais, frações, como as pessoas chamam números quebrados. E os reais, finalmente, raiz, coisas assim, certo? A partir disso, essas coisas são números por quê? Faz sentido chamarmos números porque podemos contá-los de uma maneira física, prática. Podemos contar números, certo? Medir coisas, ok, faz sentido. Mas pergunta, aquela medida que você tirou, não importa o quão preciso seja o seu equipamento, o equipamento físico, né? Ele tem precisão absoluta ou sempre há uma margem de erro? A sua medida nunca corresponde exatamente à medida oficial, se é que existe uma. Então, os números que você puxa da realidade e joga no abstrato nunca são exatamente o mesmo. Você mediu e teve uma margem de erro. Às vezes sua margem pode ser muito pequena, às vezes pode ser muito grande, mas há uma margem de erro. Então, qual é o número real que representa aquela medida no mundo real? Será que ele pode ser escrito? Porque eu já falei antes, tem os números não computáveis. Esses números não podem ser escritos em sua expansão decimal. Complica muito a situação, porque eles são não enumeráveis, eles são a maioria dos números reais. Ou seja, a maioria das medidas numéricas na reta real são não computáveis, você não vai poder escrevê-las. Tá, mas imagina que você tem uma aproximação muito boa e seja um número computável. Beleza. Ou um racional que seja. O que são esses números? Que, que noção que a gente tem para garantir que esses números têm alguma propriedade? Que não vai falhar. Então, as propriedades de soma, multiplicação, todas as propriedades que nós usamos no dia a dia, elas não vão falhar nos números reais, porque os reais têm uma estrutura de corpo. A soma, a multiplicação comuta, você pode mudar a ordem, a conta de menos, subtração não comuta e a divisão não comuta. Mas eles estão divididos, estão bem definidos como operação inversa da conta de mais e de vezes, soma e multiplicação, respectivamente. Ficam bem definidos, mas e os números em particular? O que são esses números? E aí chegamos no cerne do vídeo. O que são os números naturais, os racionais e os reais? Não no sentido número amplo, mas estes números que nós fazemos contas com eles. O que são? Certo? Há várias maneiras de se construir os números, só que a mais assim profunda, convencionada, assim, a mais profunda e mais aberta a ser manipulada e a ter domínio sobre ela é construção a partir de conjuntos. Fazemos assim: definimos alguns axiomas. Axiomas são regrinhas que nós podemos fazer. Por exemplo, existe um conjunto. É um axioma que faz sentido. Faz sentido você aceitar essa coisa como verdade. Existem sacolinhas com coisas. São conjuntos. Existe uma sacolinha vazia. É o conjunto vazio. A partir disso você tem regrinhas. Você pode unir conjuntos. Você pode fazer coisas com conjuntos. São regrinhas do que é um conjunto e o que você pode fazer com o conjunto. Feito isso, o conjunto vazio, você chama ele de bolinha. É o zero dos naturais. Daí o que você faz? Você pega um conjunto que tem o conjunto vazio, que tem a sacolinha vazia dentro dele, uma sacolinha dentro de outra. Isso você chama de pauzinho, número 1. Daí o que eu faço? Você pega uma sacola que tem a primeira vazia e que tem esse pauzinho, que é 1. Você chama de 2. Daí você pega você inventa uma nova sacola que tem o 0, o 1 e o 2. Essa sacola você chama de 3. Pega uma nova sacola que tenha o 0, o 1, o 2 e o 3. Essa sacola você chama de 4. Agora pega uma nova sacola que tenha o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4.
essa é a sacola 5. A sacola 6 vai ser a sacola que tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. A sacola 10 vai ser a sacola que tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada sacola é definida como conjunto de todas as sacolas anteriores. E aí você tem os naturais. Claro, não é tão simples assim. É demorado, você tem que provar que todas essas coisas funcionam. Você tem que provar que tem uma soma aí. Você tem que provar que todas essas coisas funcionam bem. Tendo feito isso, você tem todos os naturais e incluindo o zero. Certo? Você não tem números infinitos aqui. Você não tem números quebrados ainda. Então o que nós fazemos? Nós construímos pares ordenados. Pares ordenados são conjuntos com dois elementos. De maneira ordenada. E aí, com esses pares ordenados, nós fazemos o que chamamos de uma relação de equivalência. Fazemos classes de equivalências, ou seja, um monte de parzinho ordenado que obedecem uma certa regra. E aí você fala, esse par, o par que é o contrário do 1, eu vou chamar de menos 1. O par que é o contrário do 2, eu vou chamar de menos 2. O par que é o contrário do 3, eu vou chamar de menos 3. E aí você estabelece uma conta que é muito idêntica à soma. E aí você percebe que quando você soma esses pares opostos, eles se anulam. Ou seja, você acabou de construir os inteiros negativos. Agora você tem também números negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai. E também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para menos infinito. Aqui ainda temos somente números inteiros e finitos. Próximo passo, novamente fazemos par ordenado de dois inteiros. Colocamos o primeiro inteiro e o segundo inteiro. E fazemos uma relação de equivalência. Esse par ordenado vai ser exatamente uma fração. O primeiro é o numerador, o segundo é o denominador. E fazemos classes de equivalências. Colocamos uma certa regra tal que quando você multiplica dois pares, ocorre uma multiplicação em cruz. Ou seja, estamos basicamente criando a noção de MMC entre frações, que coincide exatamente com a nossa noção de número. Certo, tendo feito isso, nós percebemos que quando você multiplica pares inversos, você volta para 1. Ou seja, você passa a ter um inverso de um número. Você pode dividir um número por outro e ele sempre tem 1 dividido por um número que não seja o 0. Ou seja, criamos aqui uma noção de corpo. E aqui nós já construímos racionais. Perfeito. Já podemos multiplicar, podemos dividir, podemos fazer tudo quanto é coisa. E aí falta um buraquinho. Raiz de 2, por exemplo. Que número que é o quadrado que vai dar 2? Ou então 10 elevado a quanto para dar 20? Aqui nós não achamos racionais. Esses pares não resolvem esses problemas ainda. E agora, o que fazemos? Nós percebemos que se esse número existisse, ele teria que estar numa lacuna próxima ali entre tais racionais. Nós podemos achar mais ou menos onde esse número estaria, mas nós conseguimos ter certeza que ele não é racional. Ou seja, ainda há buracos nesse sistema numérico. E agora o que fazemos? Finalmente fazemos o pior passo, que pode ser feito de duas maneiras diferentes. Uma por classes de equivalência de sequências de Cauchy ou por corte de Dedekind. Basicamente, por Cauchy, você pega sequências de Cauchy, isso é, sequências que vão crescendo cada vez menos e que intuitivamente deveriam parar. E aí ela para, mas ela para num ponto que não é racional. Se ela para num ponto que não é racional, onde ela parou? E aí este lugar em que ela para, você define como um ponto e aí pega a classe de todo mundo que é equivalente, que vai parar no mesmo ponto, que ainda não está nos racionais. E aí você pega todas essas classes e aí você prova que isso enche todos os buraquinhos que ficaram faltando. Mesma coisa com o corte de Dedekind. Você pega todos os racionais até tal ponto e vai fatiando. E aí você prova que isso também preenche todos os buracos que ficaram faltando. Ou seja, todo lugar que você para de andar é um lugar, não é um buraco que nem era nos racionais. Por exemplo, raiz de 2 era um buraco, não tinha nos racionais. Nos reais tem agora. Você chegou num lugar e aí, puf, ele é um número. E até aqui nós já temos agora a ausência de buracos. Temos uma reta numérica completa. Qualquer medida finita vai ser um número real nesse sistema. Nem sempre escrevível, mas já é um número, não tem buracos. Não corre o risco de você surgir com um número que está na reta, mas que não existe.
E aí agora nós podemos fazer uma extensão bônus se quisermos. Podemos ir para os complexos, que são pares ordenados, ou podemos ir, que os complexos vão ter raiz, vão nos dar a possibilidade de números ao quadrado darem negativo. E podemos criar números não finitos também. Por exemplo, com os non-standard ou até os surreais. Vou focar nos non-standard. Isto é, você pega a sequência de reais e usa um ultrafiltro para filtrar a grandeza dessa sequência. E você mede o quão grande essa sequência é por subsequências dela. Então pega uma sequência que nunca para de crescer. Compara ela com as outras que são constantes, que parecem números fixos. Ela não vai parar de crescer, ou seja, ela é maior do que qualquer coisa fixa. E aí você surge já com números infinitos, e que você pode fazer continha com eles também. Fantástico. E agora, para voltar pro começo, lembre-se que tudo isso veio do número 0. E o número 0 era a sacolinha vazia. Com 0 fizemos o 1, com 1 fizemos o 2, com 2 fizemos o 3. Com cada um desses números fizemos o próximo. E com pares destes números fizeram os inteiros. E com pares de inteiros fizemos os racionais. E com pares de racionais fizemos os reais. E tudo isso veio do 0. E o 0 era o vazio. Todos os números foram feitos a partir do vazio e de axiomas. Então todo o sistema são conjuntos vazios. Bug mental. Até mais, minha gente.